governo de São Paulo afirma não ter medo de retaliações por parte de criminosos ligados ao primeiro comando da capital, após transferência de presos da facção criminosa para presídios federais. Nesta quarta-feira, 22 presos que cumpriam pena em Presidente Venceslau foram deslocados para Porto Velho, Mossoró e Brasília, incluindo o líder do PCC, Marcos Camacho, o Marcola. Segundo o governo paulista, o isolamento dos traficantes é uma estratégia necessária para o desmanche da organização criminosa. O governador João Dória reforçou que a transferência dos presos ocorreu em cumprimento a uma decisão judicial. Primeiro mudou o comando, agora tem um governador que estabeleceu segurança pública, Bruno, como prioridade do seu governo. Sem dar detalhes, Dória ainda ressaltou que medidas preventivas já foram tomadas para evitar qualquer reação da organização criminosa. A previsão de envio dos presos existe desde novembro do ano passado, quando foi descoberto um plano de fuga e resgate de Marcola e outras lideranças do PCC pelo Núcleo de Inteligência da Coordenadoria Regional das Unidades Prisionais do Oeste Paulista. A pedido do Ministério Público de São Paulo, a decisão da transferência foi expedida no último sábado pelo juiz Paulo Sorce, da 5ª Vara de Execuções Criminais do Estado. O prazo de permanência nos presídios federais é de 360 dias. Nos primeiros 60 dias, os integrantes da facção criminosa ficarão reclusos no chamado regime disciplinar diferenciado. Nesse regime inicial, o preso fica em isolamento completo, sem direito a visitas ou interação com outros presos. Para o ex-secretário nacional de Segurança Pública e coronel reformado da Polícia Militar de São Paulo, José Vicente da Silva Filho, esse tipo de reclusão tem importante impacto nas ações do crime organizado. Porque sempre há conveniências sendo trocadas, troca de informações com indivíduos de outros estados, poderão eventualmente articular negócios, parcerias criminosas. Por isso que o isolamento, no caso dessas lideranças, que são pessoas afeitas a levar convencimento, articulações perigosas para a sociedade, como se reconheceu ao longo de sua carreira criminosa. Em portaria publicada nesta quarta-feira e assinada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, o governo federal também endureceu as regras para visitas em presídios federais de segurança máxima. A partir de agora, as visitas sociais só poderão ocorrer em parlatório, onde a comunicação é feita por interfone e por videoconferência. Apenas presos que tenham bom comportamento durante um ano poderão solicitar visitas em pátio. Em Brasília, o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, comentou a limitação. É óbvio que isso aí ainda vai ser discutido, né? Você vê que dentro do Congresso tem muita gente que tem outras opiniões, então ainda vai ter muita discussão. Mas que a gente tem que progredir nessa enfrentamento com essas narco-quadrilhas, a gente tem que progredir, né? Senão a gente fica refém desse pessoal, né? O governo federal ainda determinou que os presídios federais de Porto Velho e Mossoró, para onde foram encaminhados parte dos presos, terão como reforço a presença das Forças Armadas. Da mesma forma, a Força Nacional de Segurança Pública intensificará as ações de policiamento e vigilância no perímetro interno da Penitenciária Federal de Brasília. E a Polícia de São Paulo em alerta, fazendo o trabalho tem que ser feito em bases da polícia para evitar qualquer tipo de reação, mas é sempre um risco, né, professor Vitor? Sim. E como nós falamos, eu estou aqui com a decisão do juiz, né? Ele inclusive destaca como fez a vitória, toda a tentativa que o PCC teria feito, segundo o setor de inteligência da polícia, de libertar seus líderes, gastando milhões de dólares, há toda uma descrição de como seria essa operação, como foi descoberta, é a necessidade de transferi-los, já que são vários, né? Eu gosto inclusive das alcunhas, um é chamado de Funchal, o outro de Braddock, um de Granada, outro de Azul, um de Carambola, um chamado de Forjado, outro chamado de Du, outro de Chacal, e assim vai. Bem, tem a decisão, mas ele lembra uma questão que o juiz, estou me referindo à decisão do juiz, a decisão ela é do dia 9 de fevereiro, né? O juiz Paulo Eduardo de Almeida Sorce, aqui da 5ª Vara das Execuções Criminais, né? E ele apresenta toda a situação de forma detalhada, uma decisão realmente muito bem embasada, colocando o perigo dessas lideranças continuarem, e aí ele vai descrevendo como é que essas lideranças ficavam, né, em contato onde elas estavam, tal, e a necessidade, portanto, de eliminar, de fazer com que essa organização criminosa
não mais permanecesse aqui em São Paulo, e o contato que ela tinha com o mundo externo e tal. Daí a necessidade de ir para um presídio federal tal. E volto a insistir, uma questão importante que o juiz destaque, que me parece relevante. Isso daqui corria em segredo de justiça. O jornal Folha de São Paulo divulgou lá no ano passado a possibilidade justamente dessa transferência, impossibilitando, criando dificuldades a transferência em si e colocando em risco, já que era segredo de justiça, a vida inclusive do promotor do Ministério Público, evidentemente, que tinha feito essa solicitação. Mas ainda bem, com demora, lembro inclusive o juiz também, eu entendo, na minha leitura, que o clima eleitoral de outubro fez com que o então governador de São Paulo à época não tomasse as providências legais cabíveis, e havia uma ideia aqui em São Paulo que não deveria haver transferência. Isso podia criar problema nos presídios. Isso está implícito, isso é a interpretação minha da decisão do juiz. E evidentemente que isso é inaceitável, né? O Estado não pode submeter ao crime organizado. Agora vamos ver o que vai ocorrer. Fica um ponto de interrogação. Por quê? Voltamos ao episódio de 2006, quando na gestão Cláudio Lembo, um incapaz, me desculpe usar essa expressão, o senhor tem idade, mas o senhor foi incapaz no exercício do governo do Estado, né? E cedeu ao crime organizado. O senhor cedeu ao crime organizado. E a autoridade, o Estado, não pode negociar com o crime organizado. Você não negocia com foras da lei. Isso não existe. Não existe. Tem de exercer sua autoridade determinada pela Constituição e pela legislação brasileira. Sendo assim, a transferência é indispensável. Lembrar que no presídio federal você fica em celas separadas, né? Você fica 22 horas em média nas celas. Lembrar que nunca houve uma rebelião em presídio federal e nem fuga. E na hora do parlatório, você está ouvindo o que está sendo conversado tal. A história é outra. Eu torço para que sejam construídos outros presídios federais, nós precisamos disso no Brasil, rapidamente, que enfrentar e derrotar o crime organizado é indispensável. Nós precisamos ter um clima de segurança no país, que vai ter efeitos extremamente benéficos na economia. Quando nós tivermos um clima de segurança, e podemos tê-lo, se as autoridades cumprirem suas atribuições legais, isso terá um efeito benéfico enorme na economia. Imagina você poder caminhar com segurança, por exemplo, né? Imagina você combater, eu vou dizer uma coisa aqui que eu sei que é perigosa, mas eu não tenho medo de dizer coisas perigosas. O PCC controla 150 postos de gasolina em São Paulo. Como é que eu sei e as autoridades não sabem? Queria que alguém... Como é que eu sei? 150 postos de gasolina. E aí? O PCC controla prefeituras, como a do Embu. E aí? Isso vai ficar em silêncio ou nós vamos ter medo de falar? Não pode ter medo, né? Quando é que o PCC rouba os dutos da Petrobras? Sabe o que ocorreu a tragédia no México com 110 mortos há um mês atrás? Retira dos dutos da Petrobras petróleo in natura, refina em refinarias clandestinas, transporta em caminhões e vende em postos de gasolina. Ninguém sabe? Como eu sei? Converse com qualquer pessoa da área e sabe. Em suma, a gente não pode ter medo. O problema do Brasil é que em certa época da nossa história nós estamos de joelhos. E de joelhos ninguém é cidadão. O cidadão anda de pé, é ereto, não anda de joelhos, né? Então tem de ser enfrentado. Agora precisa ter autoridade com coragem, tem um poder judiciário que está agindo muito bem, parabenizo outra vez o juiz Paulo Eduardo de Almeida Sorce, né, da 5ª Vara das Execuções Criminais criminal aqui de São Paulo, né, execuções criminais no plural, né, deixar bem claro, e tem de ser enfrentado. Ah, vai ter reação, vai ter isso. Responde. A sociedade, eu sempre disse isso aqui, tem de comprar essa reação do Estado, comprar no sentido de apoiar. Não é possível a gente conviver com o crime organizado. Nós não estamos aqui em certas regiões da Itália, onde Camorra domina, máfia. O que é isso? Nós queremos ser um país do trabalho, da honestidade, da ética e do respeito. E para isso tem de enfrentar o crime organizado. Não tem de ter medo. E não se negocia com crime organizado. Augusto Nunes, bom dia, Augusto. Bom dia. Uma vez. Eu subscrevo sem ressalvas o que disse o Vila e acrescento o seguinte: o PCC também forma advogados, já formou vários, muitos, e também começou a eleger deputados. O Brasil ou combate, o Estado brasileiro, as autoridades brasileiras, ou combatem para valer o PCC, ou o Brasil se transforma no que foi a Colômbia, quando o Pablo Escobar construiu uma cadeia para ele que era muito mais confortável que qualquer hotel.
eles vão reagir, o PCC vai reagir, mas agora eles vão enfrentar duas autoridades, o governador de São Paulo, João Dória, e o ministro Sérgio Moro, que estão prontas, as autoridades, para enfrentá-los, e têm de ser enfrentados agora. O Estado detém o monopólio da força, fora disso é a anarquia e é a hegemonia do crime.